Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Essa palavra, irmãs, que Deus colocou no meu coração, ela se encontra aqui em Atos, no capítulo, aleluia, Jesus. Ela se encontra aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que diz assim, capítulo 12, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Irmãs, esse texto ele é um texto muito conhecido porque quem estava aqui no governo, quem estava aqui na direção era o rei Herodes. E esse rei Herodes, ele era muito mau. Esse texto aqui, ele é um texto onde já se dá a perseguição da igreja, da história da igreja, a igreja primitiva que estava os primeiros passos, né, da igreja que se perpetuou, se multiplicou e chegou até a nós. E o rei Herodes aqui, ele é a tipologia do inimigo da nossa vida. O rei Herodes é a tipologia daquele que não quer com que nós venhamos a ser abençoados, soltos, libertos de uma situação de pecado, de uma situação de sentimentos negativos. O texto diz que o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Você vê que é algo bem maligno do inimigo. E o texto vai dizer também que, vendo isso ser agradável aos judeus, ele prosseguiu também prendendo a Pedro. A intenção de Herodes aqui era agradar aqueles que estavam ao seu redor. E ele também vai prender Pedro. E esse dia era dia dos pães asmos. E quantos que estão aqui assistindo esse vídeo, ouvindo a minha voz, em uma condição de prisão, prisões da alma, prisões de um vício, prisões de uma dependência emocional por uma pessoa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Você não consegue se livrar, não consegue se libertar, a pessoa já não quer mais nada contigo. Quantos, né, em uma condição de uma prisão mentalmente, não consegue se libertar, não consegue se desprender. Irmã Raquel, E o texto vai dizer aqui que, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Ele estava lá, mas Deus estava guardando. Ele estava lá,
mas Deus estava livrando. Ele estava lá, mas ele estava vivo. E a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. A igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. Irmã Raquel, orava incessantemente pela vida de Pedro. Mas a oração tem poder. A oração, ela vai onde nós não conseguimos ir. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, tudo que o inimigo quer fazer com que você não ore. Você vê que são tantas distrações. Você percebe que é mais fácil você ficar 2 horas frente a um filme, Netflix, Amazon Prime, mas não sei o que são tantas coisas, né? Aqui eu não tenho nada disso, irmã. Não tem nem televisão. No início dos vídeos já tá a televisão aqui. Do que ficar 2 horas na oração. Interessante. Quando você fica 2 horas em oração, Deus te conta tudo. Deus conta tudo, Deus conta tudo. Você tá ali, você fica tão ali alinhado, alinhada. Isso aconteceu uma certa feita comigo. Eu passei muito tempo orando aqui, aí recebi um vizinho que de vez em quando ele vinha aqui, ele ficava do lado de fora da janela. Isso tem anos, irmãs. A gente conversava, né, sobre a Bíblia. Ele é ainda, né, adventista, então a gente conversava muito sobre a Bíblia. Tem anos, eu acho que eu não tinha nem canal, não tinha canal ainda não. E ali eu aqui do lado de dentro, eu me lembro daquele dia como se fosse hoje, ele ali do lado de fora. Eu fui surpreendida, né, ele chamando. E aí eu dei sinal, ele entrou e ficou aqui do lado de fora da janela, e eu aqui, né, e eu já tinha passado esse longo período de oração. Mas tudo que ele estava pensando em falar, Deus já me dava, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo, ele está pensando nisso, ele vai. Irmãs, que alinhamento, eu me lembro daquele dia. Então, tudo que o inimigo quer é fazer com que você se afaste da oração. Na oração a dúvida vai embora, o medo vai embora. E a igreja orava incessantemente a Deus em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, não tem decreto de Herodes que vai paralisar a tua vida. Não tem decreto de Herodes que vai paralisar os teus sonhos. Não tem decreto de Herodes que vai paralisar o agir de Deus sobre a tua vida, porque tem gente orando. Uma pessoa que ora sou eu. Todos os inscritos do canal, irmãs. Todos que estão lá no Instagram. Todos que comentam aqui, irmãs. Tô eu lá, ó. E ali o texto vai dizer que Pedro dormia entre 2 soldados. Mas o mundo espiritual, ele existe. E ali ele estava acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. Tinha lá, né, os soldados. E o texto vai dizer que veio um anjo do Senhor. Deus está mandando um anjo aí onde você está. Coloca um amém aqui embaixo. Amém, irmã, que eu recebo. Deus, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, Deus está enviando um anjo. E esse anjo é um anjo do Senhor. E que esse anjo já está vindo na tua casa, na tua direção e vai iluminar tudo ao redor. Aleluia!
Tudo que está preso vai ser aberto. Tudo que está amarrado vai ser desamarrado. Tudo que está atado vai ser desatado. Irmãs, a Bíblia diz que aqueles jovens foram jogados naquela fornalha. O rei olhou, tinha 4 ali, passeando, meu Deus. E é esse mesmo anjo que Deus está dispensando aí na tua casa. Eu não sei o seu nome, alguns eu sei, né, que já são bem assíduos aqui do canal. Um beijo no coração de todas vocês, viu? Que acompanha, que assiste os meus vídeos até o final, que assiste os anúncios, que ajuda a irmã Raquel. Eu quero agradecer a todas vocês, viu? Mas Deus te conhece. Deus, Ele sabe onde você mora. Deus sabe onde você mora. E aqui vai dizer, irmãs, que veio o anjo do Senhor como a luz iluminou. A luz de Deus está entrando aí. Tem até um louvor que fala, deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgura em ti e serás feliz assim. Ó, o anjo vai falar, o anjo vai tocar em Pedro e vai falar, levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Mães, Deus está falando, levanta-te depressa. Não é para ficar pestanejando, não, esperando, não. É levanta-te depressa. Tem momento na nossa vida que a gente precisa ter pressa. Não ficar, né? Como diz o popular, morcegando. Não. Levanta-te depressa. É, irmã, que é o depressa, ó, depressa. Levanta-te depressa. Deus está falando, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Olha, irmãs, as cadeias só caíram quando ele tomou a atitude de se levantar. Quando você toma uma atitude, quando você toma um posicionamento, as cadeias caem. Né? Tem um louvor que fala, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim, nem de ti. Estou firmado. Então, irmãs, ó, então as cadeias caíram-lhe das mãos. O anjo está te dando uma ordem, levanta-te depressa, não é tempo de ficar dormindo, não, levanta-te depressa. E o anjo falou, cinge-te. E eu te falo nesse dia, revista-se da armadura de Deus. Calça as sandálias da preparação do evangelho. Você só vai vencer na luz da palavra. Calça as sandálias da preparação do evangelho. E ele assim o fez, ó irmãs, ele obedeceu, irmãs. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Você só vai sair de uma determinada situação no revestimento da palavra. Essa capa aqui, irmãs, era uma capa protetiva. Era uma capa que servia para quase tudo. Não somente como um adorno da roupa, como também em alguns lugares servia de cobertor, de forma protetiva. Então, ó, a palavra de Deus, ela é a proteção da minha vida e sobre a tua vida. Amém? Ali, ó, Pedro seguiu a direção daquele anjo. Pedro seguiu a direção. Irmãs, as cadeias se abriram. O anjo foi com ele até um lugar longe. Lá, irmãs. Passou a primeira sentinela, passou o portão de ferro que dava para a cidade. E ali, né, se abriu automaticamente. E ali, quando ele já estava lá na rua, o anjo do Senhor foi embora. Deus está te dando direcionamento nesse dia de hoje. Amém? Receba essa palavra revelada da parte de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz.